Os consumidores pagaram até 13,4% a mais na conta de luz, isso em 2023. E foi por causa de furtos e fraudes na rede elétrica, os chamados gatos de energia. Todo mundo já ouviu falar, né? Os dados estão no relatório da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Os clientes que mais pagaram pelos crimes são dos estados do Amazonas e também do Rio de Janeiro. No ano passado, o custo total desses furtos foi de 9 bilhões e 900 milhões de reais. E quase 7 milhões foram repassados para a gente, nós, os consumidores. Para explicar por que essa cobrança sai do nosso bolso, a gente faz conexão com o pesquisador do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura, da FGV, o Rafael Souza. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. Boa tarde para você, Rafael. Então, todo mundo quer saber, existe um problema e o consumidor é que paga a conta. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os telespectadores. De fato, né? Os níveis de perdas, chamadas perdas não técnicas de energia no Brasil, são elevados, né? E esses custos acabam recaindo também sobre os consumidores. E como você apontou bem no início aqui da nossa conversa, a maior parte deles recai sobre os consumidores. Então, 70% dos custos relacionados às perdas não técnicas, que são popularmente conhecidos como gatos, recaem sobre os consumidores. Agora, por que existe índices diferentes? Ou seja, em algum lugar, dependendo da região do país, né, o consumidor pode ainda arcar a mais, né, com esse problema? Pois é, nós temos aqui diferenças entre as regiões em relação ao nível de perdas não técnicas. Então, para ilustrar aqui com alguns números, né, os recordistas, as áreas de concessão que possuem recordes de perdas não técnicas são Amazonas Energia, a Equatorial no Amapá, a Light aqui no Rio de Janeiro, a Equatorial no Pará e a Equatorial em Alagoas. Então, dando alguns números, né, os números de perdas não técnicas na rede da Amazonas Energia chegam a 119% do total da energia injetada em baixa tensão. Aqui, no Rio de Janeiro, os números chegam a 65,4%. Ou seja, como esse rateio das perdas não técnicas é feito dentro de cada uma das áreas de concessão, os consumidores das áreas de concessão que detêm os maiores índices de perdas não técnicas acabam pagando mais dessa conta. Agora, Rafael, esse não é um problema novo, né? Todo mundo já ouviu falar dos gatos de energia, né? Como é que a gente pode enfrentar esse problema, né? Como que as concessionárias, o país de uma forma geral, pode enfrentar isso? Porque não é justo, né, o consumidor final pagar por um problema, um risco que ele não tem a menor culpa, né? Exato, né? O consumidor adimplente que paga em dias as suas contas, a sua conta de energia, ele acaba recebendo um peso enorme, né? Essa questão das perdas não técnicas tem sido uma preocupação constante da ANEEL. A ANEEL até recentemente realizou um evento para tratar sobre essas perdas não técnicas, né? E existem múltiplas causas, né? Em algumas situações as pessoas apontam que poderia haver um maior esforço das concessionárias em lidar com esses problemas, principalmente em áreas que são acessíveis, do ponto de vista de segurança pública, mas também existe alguns apontamentos que levam a crer que há também dificuldade da ação das concessionárias em algumas áreas em que o setor público, né, principalmente relacionado aqui ao setor de segurança pública, não permite o acesso às áreas. Então, existe um componente, que é um componente comportamental. As pessoas, consumidores, têm que entender que quando eles consomem energia de maneira informal, eles sobrecarregam, né, a conta de energia do vizinho. E também deve haver uma preocupação do setor público de permitir, né, de permitir que as concessionárias consigam acessar algumas áreas de suas concessões para que elas consigam fazer a cobrança devida e o controle adequado das perdas não técnicas. Professor... Né? Então, por exemplo, alguns estados... Sim, por favor, pode concluir. Em alguns estados, por exemplo, Amazonas e Rio de Janeiro, que chegam a responder a 32,8% total de perdas não técnicas, né?
tem-se que a realidade socioeconômica desses dois estados tem um papel importante para explicar esses altos índices. Eu acho que 3 ações, né? Talvez conscientização, né? Fiscalização, também investimento, né? Porque a gente não consegue mudar uma realidade sem se investir em várias áreas, né? Em vários protocolos para mudar isso. É uma situação absurda, né? Você pagar 13,4% a mais na sua conta de luz por conta de furtos e gatos, realmente vamos ver como é que o Brasil vai enfrentar esse problema. Esperamos que enfrente e rápido. Muito obrigada, Rafael, pela sua análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.